Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar agora uma aula sobre tabela periódica, tá ok? E como vocês viram nas semanas anteriores, nós estamos vendo aspectos relacionados aos átomos presentes na tabela periódica que nós temos hoje, certo? A tabela periódica atual, ela não foi formulada primeiramente dessa forma. Ela foi formulada, como vocês puderam ver nas aulas anteriores, de algumas outras, foi pensada em forma de tríades, né? Foi reformulada lá na forma do, do cone, os átomos foram já reorganizados de outras maneiras antes da gente chegar até a tabela periódica atual que nós temos hoje, certo? E a tabela periódica, como nós temos hoje, ela que nós conhecemos, né? Ela é dividida em alguns grupos de alguns elementos que apresentam algumas peculiaridades, algumas particularidades, certo? E algumas semelhanças entre alguns desses elementos. E esses elementos são divididos na tabela entre metais, ametais, ok? Os gases nobres, os metalóides ou semimetais, certo? E o gás hidrogênio. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles nessa aula, tá? Os metais, pessoal, vamos começar por eles. Os metais, eles compõem a maior parte da tabela, 75% mais ou menos da tabela periódica, ela é composta pelos metais, ok? E o metal é todo elemento que apresenta a tendência, quimicamente falando, né? É todo elemento que apresenta a tendência de perder elétrons e formar cátions, certo? Então, sempre o átomo que perde elétron, ele fica com uma carga positiva maior que a carga negativa e logo ele se torna um cátion, certo? E aqui eu pontuei algumas características dos metais para nós entendermos. Por exemplo, todo metal ele vai apresentar um brilho metálico, quer esse brilho seja fosco, quer esse brilho seja mais intenso ou menos intenso, mas todo metal ele vai apresentar um brilho metálico, certo? Os metais, eles são dúcteis. O que é um metal ser dúctil? Um metal que é dúctil, os metais eles apresentam essas características, quer dizer que eles têm a capacidade de formar fios, certo? Por exemplo, os fios que a gente tem aí nas redes, que trazem energia para nossa casa, que nós utilizamos aí para ligar notebooks, os fios para carregar celulares, todos esses fios eles são compostos por metais. Eles são, geralmente se utiliza o cobre, né? Que é um metal que conduz muito bem a corrente elétrica, e todos os metais eles têm essa capacidade de formar fios, por isso que a gente fala que eles são dúcteis, certo? Os metais eles são maleáveis. O que é um metal ser maleável? A gente consegue trabalhar com ele, dobrar e colocar ele de uma forma que a gente queira, certo? Alguns com maior facilidade do que outros, justamente por conta dessa elevada densidade. Alguns metais eles são mais densos que os outros e isso torna um pouco mais difícil, que são mais densos, de ser mais maleáveis, mas mesmo assim a gente consegue movê-los, certo? Movê-los que eu falo assim, no sentido de trabalhar e formar um metal, por exemplo, para fazer uma panela, para fazer um portão, os metais também, para a gente moldar o metal, certo? E eles apresentam também elevada densidade. O que é elevada densidade? Eles têm uma densidade muito alta, certo? Eles também são excelentes condutores de calor e eletricidade. Já viu quando sua mãe está fazendo lá comida, que você deixa como é que fala? A colher de metal, que é toda de metal, dentro da água lá fervendo. Quando você pega na colher, você vê que a colher esquenta, porque colher de metal, o metal ele conduz esse calor, né? Ele conduz esse calor com muita facilidade. E também eles são excelentes condutores de eletricidade, né? Por isso que quando a criança é pequena, a mãe fala para não pegar os colheres de metal, os garfos e colocar dentro da tomada, porque senão você vai tomar um choque, né? E vai tomar um choque violento que é capaz de tirar a vida da pessoa, dependendo da intensidade desse choque, né? Então eles são excelentes condutores de calor e eletricidade, os metais, ok? E para a gente encerrar essa parte dos metais, eles apresentam elevadas temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A maioria dos metais, se não todos, excetuando o mercúrio, eles na temperatura ambiente eles vão se apresentar na forma sólida, talvez algum outro metal se apresente em outra forma
Assim como o mercúrio, que na temperatura ambiente se apresenta na forma líquida. Mas a maioria, a grande maioria dos metais na temperatura ambiente, eles vai se apresentar na forma sólida, ok? E eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, certo? Ou seja, como eu falo isso, eu quero dizer que, por exemplo, para a gente passar um metal, por exemplo, alumínio de sólido para líquido, a gente precisa de uma temperatura muito alta, em torno de 800, 1000 graus Celsius mais ou menos, certo? E todos esses metais eles apresentam essa característica de apresentar essas elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, ok? Continuando então, meninos, nós vamos passar aqui para os ametais, ok? O que é um ametal? Como o próprio nome já diz, ametal, né? O A ali vem de negação, ou seja, um não metal, ok? Os ametais eles apresentam geralmente 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, certo? Os ametais eles apresentam 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência e eles têm a tendência de ganhar elétrons e formar ânions, certo? Enquanto os metais têm a tendência de perder elétrons e formar cátions, os ametais são o contrário, eles têm a tendência de ganhar elétrons, né, e aumentar a carga negativa e formar os ânions, ok? Então, essa é a característica básica que a gente precisa entender agora para esses ametais, tá? Aqui também nós vamos situar os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são elementos que são considerados inertes. O que é isso? O que é a inércia dos gases nobres? Eles são pouco reativos porque eles são altamente estáveis, ou seja, eles não reagem com basicamente quase nenhum elemento químico. Para ele reagir tem que ser uma condição muito favorável para que isso aconteça, porque eles são muito estáveis pela quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer um dos gases nobres, excetuando-se o hélio, né, só tem 2 elétrons, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer um deles, o neônio, o criptônio, ou qualquer um deles, você vai ver que na última camada você vai ter a quantidade de 8 elétrons, certo? Dos gases nobres. E isso torna a característica deles serem altamente estáveis e pouco reativos, ok? Depois dos gases nobres, nós vamos citar os metalóides ou semimetais. Os semimetais, meninos, eles são elementos que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Ou seja, eles apresentam tantas características dos metais quanto características dos ametais, certo? E os elementos que apresentam essas características são considerados semimetais ou metalóides. E para a gente encerrar essa nossa videoaula, a gente fala do hidrogênio. O hidrogênio, a gente fala que ele é o diferentão, né? Ele é o cara diferente de todo mundo na tabela periódica, né? Tanto é que ele é até considerado à parte. Hoje você vê as tabelas mais atuais, às vezes o hidrogênio está um pouquinho deslocado para cima da tabela, sim, porque ele é diferente, ele apresenta propriedades diferentes, né? E características diferentes de qualquer outro elemento químico da tabela periódica. E a principal característica dele é que ele consegue se ligar com praticamente quase todos os elementos da tabela periódica, né? Que ele é muito, a gente fala que ele é muito reativo, né? Ele consegue se ligar a vários outros elementos da tabela periódica, certo? E aqui então, meninos, está essa nossa divisão, primeira divisão que nós vamos ver da tabela periódica em metais, ametais, gases nobres, semimetais e o hidrogênio.